Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre, em que estamos estudando esta belíssima lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família, baseado em dois livros da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth e o livro de Esther, chegamos à lição de número 2, o livro de Ruth, em que faremos um panorâmica básico do conteúdo do livro, trazendo a sua mensagem e também trazendo o seu contexto. Convido você para ficar conosco até o final, porque nós iremos ver o porquê o povo de Israel chegou a esse contexto chamado de período dos juízes e porque a atitude de Elimeleque e sua família de sair de Belém de Judá e todo o contexto bíblico que cerca essa questão de sair de uma terra ou não sair de uma terra e o relacionamento com Deus. Fica conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Não se esqueça de participar do nosso grupo no WhatsApp, aqui no comentário fixado, para termos um feedback mais próximo e conversarmos sobre as lições da escola bíblica dominical. Então seguiremos fazendo uma exegese da leitura bíblica em classe, que se encontra em Ruth, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, o versículo 1 de Ruth, capítulo 1, situa o tempo, o lugar e também a saída desta família para a nação vizinha, a nação de Moab, que é fruto do incesto das 2 filhas de Ló com ele, para lhe suscitar descendência, achando que não havia mais ninguém sobre a face da terra. Mas o que caracteriza o período dos juízes? O período dos juízes é um período em que o povo de Deus está cercado por inimigos, com um objetivo específico da parte de Deus. Os últimos versículos do capítulo 2 de Juízes e os 4 primeiros versículos do capítulo 3 mostram muito bem do porquê Israel está completamente cercado de inimigos, e parece também que os dias de hoje da mesma maneira. Deus deixou que Israel ficasse cercado de inimigos e não desbaratasse ou aniquilasse todos os seus inimigos, para que Deus testasse e provasse Israel para ver o que havia no seu coração, se eles desejavam ser fiéis a Deus ou não. E também para que o povo de Israel soubesse que sempre tem que estar preparado para a batalha. Olha só, isso significa que a expectativa de uma invasão inimiga faz com que o exército de sua terra, de Israel, sempre esteja preparado, afiado para a batalha. E quando Deus via que o povo estava se distanciando dele, ele se utilizava da disciplina usando as outras nações, assim como usou Nabucodonosor para Israel, para que o povo tivesse tristeza segundo Deus que produzem o arrependimento. Olha Deus como é impressionante. A outra coisa é que o povo chegou a esse período, denominado de período dos juízes ou dos carismáticos, que era um tempo em que todos faziam o que bem pareciam aos seus olhos fazer. Primeiro, porque não houve sucessor de liderança ao nível de Josué, que conduzia todo o povo. Josué não conseguiu o intento de guerrear com todas as tribos e conquistar todos os espaços geográficos cujo o povo de Israel precisaria dominar. E próximo já da sua morte, o que é que Josué fez? Josué despediu todas as tribos para que cada uma das tribos fosse a sua terra e conquistasse a sua parte. Então o povo de Israel, perdendo essa união, se dividindo, perdeu também força. E ao invés de Israel conquistar, cada um de fato foi para a sua região onde deveria conquistar,
mas não teve força para conquistar, porque o povo não estava unificado como um só homem para essa batalha. E o grande e terrível erro que é não levantar um líder à altura para reger esse tão grande povo. A outra situação ou característica revelada nesse versículo primeiro é que houve uma fome na terra de Israel e Elimeleque e sua família saiu a peregrinar. Se você conferir comigo Gênesis 12:10, diz que havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Já no tempo do seu filho Isaac, em Gênesis 26, do 1 em diante, olha o que o texto diz. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O limite entre Berseba, que era a cidade de Abrão, e Gerar, que é próximo à fronteira com o Egito. Então, Isaac foi para lá, terra dos filisteus. Mas olha o que aconteceu. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Comparando esse texto com o contexto do pai de Isaac, Abraão, Deus não falou com Abraão. Abraão simplesmente decidiu fugir por causa da fome e foi. E no Egito, Deus não falou com Abraão. A sua comunhão com Deus ela foi prejudicada. Deus ficou calado, Abraão foi, Deus usou de misericórdia, falou com o rei do Egito, Sara foi dada de volta, com medo deram riquezas a Abraão, ele volta, e apenas quando ele volta, que levanta um altar ao El Shaddai, é aí onde Deus fala com ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse texto é uma exortação, ou seja, Abraão, peregrina onde eu te disser. Não fica andando por aí achando que crente pode fazer o que quer da vida sem consultar a Deus. Isso é confirmado agora com Isaac, quando no capítulo 26 ele fala com Isaac dizendo: Não desça para o Egito. Ou seja, não cometa o mesmo erro do seu pai. Peregrina onde eu te disser e eu te abençoarei. Isso mostra que, mesmo em um contexto de dificuldade, que era de fome, Deus está dizendo para ele permanecer na terra onde está a dificuldade. Da mesma maneira, também você pode conferir em Ruth, no capítulo 1 e no versículo 6, que diz que Noemi ficou sabendo que os de Belém, Deus havia se lembrado deles e que agora ela estava retornando para Belém, mas perdeu o marido e os 2 filhos. Então isso significa que todos os habitantes de Belém não saíram de Belém, mas Elimeleque saiu. Isso mostra que eles não eram para ter saído, mas para ter confiado no Deus que manda o maná, no Deus que ainda é a providência, mesmo em momentos de fome. E essa providência ela é confirmada nas Sagradas Escrituras com a história de José, o filho de Jacó, que esteve no Egito por inveja e perseguição dos irmãos, e Deus providenciou José para livrar pai, a mãe e os irmãos da fome que viria sobre essa mesma terra que também habitou Abraão. Isso é confirmado pelo próprio José, que diz: Deus me pôs por pai de Faraó e para remir vocês, para salvar vocês. E não apenas os seus irmãos ou sua família, mas ele foi chamado de Zafenat Paneá, ou seja, o salvador do mundo. Então, o Deus que nós servimos, ele é o Deus da providência, que vê de forma antecipada e age de forma antecipada para livrar os seus filhos. Nós não somos desamparados e nem a nossa descendência vive mendigando pão, porque até na hora da escassez, Deus dá um jeito de trazer tudo aquilo que nós necessitamos para viver para a glória dele. Outros contextos semelhantes são como, por exemplo, o 2 Reis 8:1, quando o texto diz que Eliseu falou à mulher, cujo filho ele havia vivificado em nome do Senhor, e disse: Levanta-te, vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E aqui a representação da fala do profeta é a própria palavra de Deus. Então ela está recebendo uma direção: saia daqui, porque a fome agora vai apertar. Da mesma maneira também no contexto de Ageu, no capítulo 1, dos versículos 4 a 9, e também em Atos capítulo 10, dos versículos 19 a 20.
temos nesses textos direção de Deus do que devemos fazer. O povo volta do cativeiro e eles constroem suas casas e Ageu, usado por Deus, começa a exortar. É tempo de morar nas suas casas rebocadas, mas não é tempo que se estabeleça a casa do Senhor? E começa uma exortação dizendo que o povo planta muito e colhe pouco, ou seja, tem prejuízo, porque Deus sopra a plantação para longe, a prosperidade, o progresso dessa plantação. Por quê? Porque eles não estão nem aí com a obra de Deus. A exortação continua, Deus dizendo que ele é dono do ouro e da prata, que dará condições de fazer o templo, que a glória desta casa será maior do que a da primeira. O povo atende, começa a construir o templo, colocando a primeira pedra de fundação, e quando eles fazem isso, Deus usa Ageu dizendo: por causa disso, a partir deste dia, eu vos abençoarei. Assim como Cornélio, que teve a visitação do anjo, que mandou buscar Pedro. E Deus já estava falando com Pedro, que estava em jejum, revelando que Deus purificou os gentios. E que agora Pedro deveria ir com os dois homens que iam bater na porta da sua casa agora. Porque Deus estava mandando ele ir com eles. E significa que quando nós recebemos a direção de Deus, para onde ir, o que devemos fazer, aí a bênção de Deus estará conosco. Quando nós não nos consultamos a Deus e fazemos aquilo que nós queremos, Deus não estará conosco. Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que nós vivemos é uma vida para a glória de Deus. Não há outro sentido. O sentido é fazer a vontade de Deus. Não existe retorno, não existe volta. Não é Deus cumprir os meus sonhos nem fazer a minha vontade. É eu fazer a vontade de Deus. É a igreja militante cumprir o propósito de pregar o evangelho a toda criatura. A partir daí, nós chegamos ao versículo de número 2, e aqui eu tenho uma dica muito importante para você, professor de escola bíblica dominical. Veja o que o texto do versículo 2 diz. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. É muito importante, a partir daqui, você pegar o nome dos personagens principais e trazer para os alunos uma etimologia de cada nome, ou seja, a origem do nome e o significado desses nomes. Por exemplo, desde o versículo 1, Moabe, depois Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Esses nomes principais, além de Orfa e de Ruth, que nós já trouxemos na nossa primeira lição. Então, vamos fazer isso agora, analisar cada nome e seus significados. E já na análise dos nomes e dos seus significados, nós podemos extrair o sentido da mensagem deste livro. Por exemplo, o patriarca, o pai da família, se chama Elimeleque, que é uma junção de duas palavras. Eli, que é meu Deus, a mesma palavra do Salmo 22, primeiro, proferida pelo Senhor na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Então, Elimeleque é Eli, que é meu Deus, mas Meleque, que é rei. Então significa que o nome Eli significa o meu Deus é o meu rei. Então o nome de Elimeleque está dizendo Deus é quem governa a minha vida. Só que na prática Elimeleque não foi Elimeleque, porque ao invés de ele consultar o Senhor, se permanecia onde é o local de fome ou fugiria, ele simplesmente foi embora. Ou seja, é a ansiedade pela busca das coisas necessárias desta vida. Se você meditar em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, Satanás está ali também importunando pelas coisas desta vida e Jesus está priorizando a palavra. Está escrito, está escrito. Ou seja, está priorizando Deus. Então não importa o contexto de deserto, o contexto de fome ou de dificuldade. O que nós precisamos fazer é consultar Deus e dizer: Deus, tu és aquele que governa a minha vida. Então, para onde eu vou agora para fazer a tua vontade? Davi fez isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que se cumpre em 2 Samuel 5, do 1 ao 3. Davi, depois de ter vitória sobre os seus inimigos, depois da morte de Saul, Davi perguntou em uma bifurcação de caminho: Senhor, para onde eu vou? E Deus diz: vá para Hebrom, e ali os habitantes de Hebrom lhe ungirão rei. E Davi foi para lá e passou a ser rei da tribo de Judá durante 7 anos em Hebrom. E depois ele reinou mais de 30 anos todo o reino de Israel a partir da cidade de Jerusalém. Ou seja, essa atitude nobre de Davi de consultar Deus
lhe deu reinos. Então precisamos parar, não importa o que venhamos a passar, e saber o que é que Deus tem para falar ao nosso coração. O segundo nome é o nome da esposa dele, que vem do hebraico Naomi, ou seja, Noemi e Naomi são a mesma palavra, o mesmo nome. Significa simplesmente minha doçura, agradável, delicada, suave. Então, o marido é Deus é o meu rei, ele me governa, e a minha esposa é muito suave, ela é muito agradável. A própria Noemi, confirmando para nós o sofrimento por causa dessa atitude de ir embora, quando ela volta, ela diz: Não me chame mais de agradável, me chame de amarga, porque Deus tem feito a minha alma ficar amargurada, ficar entristecida. É claro que sempre, porque é o contexto dos juízes, quando o povo está se distanciando de Deus, a disciplina vem com o objetivo de produzir frutos de justiça a quem é exercitado por esta disciplina. Hebreus capítulo 12 e versículo 11. O nome dos filhos de Elimeleque e Noemi são Malom e Quilion. Malom, ele é o primogênito, e Malom foi o marido de Ruth, e significa simplesmente enfraquecido, adoentado, doente. Então, o nome Malom significa doente, o que dá a entender que eles tiveram alguma doença terrível nas terras de Moabe e pereceram. Seu irmão Quilion significa consumido, perecível, aquele que falha, aquele que é aniquilado. Então, os nomes dos seus filhos são completamente diferentes dos nomes dos pais. Os pais glorificam a Deus e mostram sensibilidade, enquanto os filhos mostram fraqueza, são franzinos, são doentes e logo serão aniquilados, que foi o que aconteceu de fato com os dois filhos de Noemi. Já a terra para onde eles foram, que é a terra de Moabe, a palavra Moabe significa de seu pai, ou seja, é um filho de um relacionamento incestuoso, ao qual a Bíblia, em Levítico 18, já proíbe: não te deitarás com o teu pai, porque a nudez do teu pai é da tua mãe. E em Gênesis 19, versículos 36 e 37, as filhas de Ló, depois da destruição dos anjos nas cidades de Sodoma, Gomorra, circunvizinha, elas acharam que não havia homens na terra. Então o pensamento delas foi, entre aspas, positivo e desesperador. E diziam que precisamos suscitar descendência ao nosso pai. E as duas, em 2 dias, embebedaram o seu pai, se deitaram com ele e engravidaram. E a primogênita teve um filho de seu pai, que é o significado do nome Moabe, e o nome dele ficou aí, de meu pai, de seu pai, Moabe. Há uma outra personagem, que é a outra nora de Noemi, que é chamada de Orfa. Orfa do hebraico O-R-F-A-H, Orfa, que tem alguns significados não muito precisos, seria pescoço, nuca ou juba, relacionado atrás, às costas, ou seja, aquela que volta às costas. É como que as duas poderiam tomar a atitude de seguir Noemi, mas uma voltou às costas, ou seja, uma voltou atrás, que é a Orfa. Outros significados trazem gazela ou gamo. O texto de Ruth 1,14 diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, beijou e se despediu. Orfa se despediu da sua sogra, porém Ruth ficou com ela, e ali elas se dividiram. A vida, ela é feita de escolhas. A Orfa quis conservar a sua tradição, seu povo, e foi para a terra de Moabe. Ela não quis a prosperidade da terra de Belém, que agora está abençoada por Deus, e voltou para a sua terra e para os seus deuses. Porém, Ruth decidiu mudar de vida. Primeiramente para conservar a família, mas também adotou a cultura do povo judeu e também o Deus de Israel. E o texto segue nos versículos 3 a 5 com uma explicação bem simples. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esse foi o resultado de irem para a terra de Moabe.
houve o quê? Um jugo desigual, se casaram com mulheres de outras nações e também houve a morte. Então, quanto mais nós nos distanciamos da presença de Deus, porque o contexto em que nós trouxemos aqui, sair sem se consultar o Senhor é sair da direção de Deus. Se perde a bênção. Diferente de Isaac, que permaneceu, de Davi, que foi para onde o Senhor Deus mandou, que a viúva que ouviu o profeta e seguiu para fugir da fome. Então, quando temos a direção de Deus, não importa o lugar, não importa o contexto, as pessoas que estão ali presentes se apoiam ou se não apoiam, se perseguem ou se estendem a mão. Se Deus estiver conosco naquele local, nesse contexto, a mão do Senhor nos protegerá, nos abençoará e nos fortificará. O livro fala de resiliência, o livro fala de superação, o livro fala de um retrato da remissão do nosso próprio Cristo a partir de obrigações entre famílias para remir a terra para que aquela família venha ter os seus descendentes. Isso mostra o amor e a misericórdia de Deus, mas também mostra a amplitude da graça salvífica do Senhor. Sempre nos contextos bíblicos, Deus está mostrando que o estrangeiro, ele ama o estrangeiro e ele recebe o estrangeiro como filho, quando este decide obedecer os seus mandamentos, ou seja, quando esse se converte. Deus não se agrada da morte do ímpio, antes que ele se converta e venha reconhecer o Deus Todo-Poderoso. O comentarista, o pastor Silas Queiroz, na introdução, ele mostra que esse livro de Ruth é um livro que fala de amizade, de amor e de salvação. E que Deus sempre está trabalhando, mesmo em meio às crises, interferindo na história, para que os seus desígnios eternos, os seus propósitos sejam estabelecidos. E que Ruth, o livro de Ruth, apresenta o Jeová Jireh, o Deus que providencia. Deus providenciou alimento, Deus providenciou casa, Deus providenciou casamento, Deus providenciou resolução das questões para que Boaz conseguisse casar com Ruth, e Deus providenciou a ancestralidade viva de Davi para que o rei Davi viesse a existir e, consequentemente, o filho de Davi, da tribo de Judá, o Senhor Jesus, que nos salva. No primeiro tópico, o comentarista traz a organização do livro. E ele fala da Bíblia hebraica, que é o Tanakh. O Tanakh é simplesmente a composição que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. A palavra Tanakh é um acrônimo composto das três principais partes que compõem o Antigo Testamento: a Torá, o Nevim e os Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, melhor traduzido como instrução: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já a segunda parte, que são os profetas, na Bíblia hebraica, eles têm a seguinte distribuição: os profetas anteriores e os profetas posteriores. Os anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro chamado Os 12, que hoje nós temos os 12 com os nomes separados dos profetas: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já os escritos é onde se encontra o livro de Ruth. E os escritos são compostos por poéticos ou sapienciais, os 5 rolos, onde está o livro de Ruth, e os outros escritos. Então, os poéticos são Salmos, Provérbios e Jó. E os 5 rolos são Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté. E os outros escritos são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. O comentarista também traz que o livro de Ruth tradicionalmente é lido na festa de Shavuot, ou na festa do Pentecoste, ou a festa da colheita. Mas por que o livro de Ruth é lido na festa de Pentecoste? Nós temos 4 motivos por que o livro de Ruth
é lido na festa do Pentecoste. Primeiro, porque o contexto do livro de Ruth passa na época da colheita, na colheita do trigo e da cevada. Então, o próprio contexto é da festa de Pentecoste. O segundo motivo é por causa da conversão de Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Então, eles celebram também a aceitação da Torá, também relembrando quando a Torá foi dada a Moisés no Monte Sinai. O terceiro motivo são simplesmente o fato de Davi ter nascido e ter morrido na época da colheita, na época do Pentecoste, e pelo fato também de Ruth fazer parte da genealogia de Davi e o próprio livro citar a genealogia do rei Davi. Por isso ele também é lido na festa de Shavuot. E quarto e último motivo é pelos valores e a ética, pois o livro de Ruth ele fala de bondade, fala de redenção, fala de amor e por isso ele é lido demonstrando o amor que Deus tem pelo seu povo. O comentarista ainda traz o local onde está o livro de Ruth na Bíblia chamada Bíblia Cristã, porque tem a composição também da Nova Aliança, do Novo Testamento. Ele é simplesmente o terceiro livro do conjunto de livros chamados de livros históricos. Depois da Torá, do Pentateuco, que são os 5 primeiros, aí nós temos Josué, Juízes e Ruth. Então, Juízes, Ruth e 1 Samuel, o início dele, todos se dão no mesmo período cronológico, que é o período dos juízes, que o próprio Samuel, que provavelmente, segundo o autor e também segundo o Talmud, foi aquele que escreveu o livro de Ruth, porque nós estamos aí bem na época em que Davi já existia. E Samuel foi o grande profeta desse período, há 11 ou 10 séculos antes de Cristo, no período do início da monarquia de Israel. No segundo tópico da lição, o comentarista traz o contexto histórico do período dos juízes, que é um contexto de anarquia, é um contexto sem governo, é um contexto sem liderança, é um contexto de sedução por buscar os seus próprios interesses, é um contexto de idolatria, de institucionalização do culto a deuses pagãos, de buscar o seu próprio interesse, mas também um contexto de clamor a Deus e de livramento e de graça, onde Deus mostra que se o seu povo se arrepender e buscar a sua presença, Deus o livrará e o abençoará. Mas o coração teimoso da nação de Israel, quando se sentiu confortável com os seus super-heróis, os juízes, eles voltavam a idolatrar e quando o juiz perecia também faltou a palavra, o povo também estava perecendo. Você percebe que em 1 Samuel 1 diz que a palavra era muito rara e não havia visão manifesta. Até o próprio período interbíblico entre Malaquias e Mateus é semelhante, onde a visão profética, a revelação profética de Deus, ela está fechada. Ou seja, quando nós estamos apáticos às coisas espirituais, não buscamos as coisas de Deus, seguimos o nosso próprio interesse, a voz de Deus fica distante, esperando que nós viemos aclamá-lo no dia da angústia, assim como ele usa Jeremias para dizer que este povo, no dia da angústia, de madrugada, me buscarão. Não podemos esquecer do Deus que nos salvou, do Deus que nos deu o Espírito Santo, que agora estamos selados para o dia da redenção. Precisamos buscar, meditar e conhecer mais ao nosso Cristo, porque o mundo precisa ouvir que existe um Deus salvador e soberano. Qual o propósito do livro de Ruth? O propósito do livro de Ruth é fazer a ligação das profecias de Jacó, em especial da profecia de Jacó a Judá, que veio a ser a maior tribo de Israel do sul, o qual até o povo de Israel posteriormente veio a ser chamado judeus por causa da tribo de Judá. E a profecia de Gênesis 49, não Isaías, mas Gênesis 49, versículo 10, diz que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Veja que a profecia já é completa até chegar ao reino de Cristo.
Então, o livro de Ruth vem entre a anarquia de Juízes, pois está dentro do contexto, até o primeiro rei de Israel, já mostrando que a ligação que há da profecia de Jacó com Davi, porque Saul é simplesmente uma resposta da vontade do povo, que entristeceu Samuel e Deus também, mas Deus disse que ali também estava sendo glorificado o nome dele para Deus mostrar quem verdadeiramente é necessário para reinar naquele momento. E às vezes Deus faz isso conosco. Deus deixa o ser humano se lambuzar daquilo que quer para mostrar que isso que você quer, que você está cheio disso, não é a minha vontade. Assim como Abraão foi para o Egito e não era para ele ter ido. Assim como Elimeleque foi para Moabe e não era para ele ter ido para Moabe. Assim também Deus permite o rei Saul para mostrar que não é esse rei que Deus quer, mas sim o da profecia de Judá e da tribo de Judá. Por isso que Ruth vem fazendo essa ligação, mostrando que essa moabita, que essa redenção da família de Elimeleque é a graça de Deus mantendo a profecia viva para que da tribo de Judá viesse um. E esse que agora, depois de Boaz e Ruth, veio Obed, Jessé e então Davi. Aí Samuel, que escreveu o livro de Ruth, mostra que o rei estava lá. Ou seja, com a redenção da família de Noemi, Deus estava conservando a descendência real da tribo de Judá. Isso mostra a misericórdia e o domínio que o Senhor nosso Deus ele tem da história. O comentarista também traz no terceiro tópico aquilo que já foi falado sobre a amplitude da graça de Deus e a parede de separação que havia entre as leis cerimoniais judaicas e os gentios, onde Paulo traz muito bem essa explicação na carta aos Efésios, em Gálatas, em Romanos, mostrando que Deus ama o estrangeiro e que Deus foi em busca daqueles que não eram a sua amada, daquele que não era seu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ainda tem outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco. Convém que eu venha agregar elas. E Deus já havia revelado também no Antigo Testamento a Isaías no capítulo 49, que Isaías não era apenas para trazer Israel de volta para Deus, também te dei para luz dos gentios. E Jesus, ele é a luz do mundo, não a luz de Israel. Assim como também a igreja, ela é a luz do mundo. Olha que coisa gloriosa. Porque Deus amou o mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco. Como? Enviando o filho de Davi, Jesus Cristo. Então a mensagem do livro de Ruth está dizendo que Deus ama a humanidade. Que Deus ama todos e providencia a redenção para todos. E por fim, o livro traz uma mensagem de fidelidade, de nobreza, de altruísmo, de vida sacrificial pelo outro. A palavra altruísmo é aquele que se preocupa ou se move para o bem-estar do outro. E no meio de um povo tão preocupado com a sua própria vida, que cada um fazia o que bem queria, Ruth e Noemi juntas estão mostrando uma amizade, um companheirismo para a vida toda, inclusive servindo ao mesmo Deus. Assim é a igreja. A igreja é uma coletividade ligada pelo Espírito, conservada pelo amor, pela vida prática cristã. E assim como o final da bênção apostólica diz que comunhão, ou seja, a graça, o amor e a comunhão. A comunhão de uns para com os outros, entendendo o que é ser membro do corpo, nos conservará em paz até o final, porque sem santificação e sem paz nós não veremos ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Na próxima semana estudaremos sobre Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Queremos convidar você para deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você achou desta aula, deste vídeo. E não se esquecer de enviar para os seus amigos, compartilhar para todos, fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Você encontra o link aí nos comentários. Até a próxima aula e o próximo vídeo, em nome de Jesus.